Hello! Oficialmente iniciando aí o nosso encontro. Gente, já demos aí, né, oi para vários de vocês um pouquinho antes. Hoje o encontro ele é todo especial, porque temos algumas alunas aqui no meio que eu estou vendo, porém, a maior parte de quem está aqui não conhece o Clube de Inglês ainda, não faz parte, não é aluna e veio para aprender o segredo. Eu sei o que todos vocês querem filhos bilíngues, né, Bruna? Todas querem os filhos bilíngues falando inglês lá perfeitamente e não sabem às vezes como começar. Então, nós viemos falar para você o segredo de criar filhos bilíngues, verdadeiramente bilíngues, tá? Porque o que acontece de chegar pessoas aqui para nós, mães, falando que os filhos estudam em colégios bilíngues e não se comunicam em inglês em casa. Qual que é o problema? Qual que é o segredo? O que é que está faltando ali? Tá bom? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vou abrir a minha gravação, a minha apresentação. Abrindo. Certo? Foi? Foi. Estão vendo aí na tela? Nós vamos começar aqui de um jeitinho diferente, pessoal. Olha isso aí. Alguém conhece esse pássaro? Quem conhece esse pássaro? Escreve aí o nome dele. É um dos pássaros mais conhecidos do Brasil. Não se preocupem, nós não estamos aqui numa aula de ciências, tá? Você está no lugar certo. É o João de Barro, a Ziana já colocou ali. Muito bem. Tem um termo em inglês que se chama bird watching, que é observação de pássaros, né? Talvez não seja uma atividade muito comum aqui no Brasil, mas é algo muito realizado, né? Ó, o João de Barro, red oven bird. Tem mais um pássaro aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui quem vai saber que pássaro é esse aqui. Quem sabe? Escreve aí. Aumentei o nível de dificuldade aí, hein? Quem sabe o nome desse pássaro? Vamos brincar aqui de birdwatch, de observar pássaros. A Ziana colocou no pássaro anterior que era um João de Barro, mas esse aí. Pinta roxa? Não, Karina, não é a pinta roxa. Bem TV. Parece um bem-te-vi, Mariana, mas não é. O bem-te-vi ele tem uma faixinha preta nos olhos. Ah, Ele tem uma máscara de ladrãozinho, o bem-te-vi. Exatamente, mas parece muito, viu? Só que esse aqui é um pouquinho menor o tamanho dele. Esse aqui é o beija-flor? suriri. Não é o beija-flor, é o suriri. Ele canta bem assim, né? O nome dele é suriri, bem, como o canto dele, né? Em Ah, inglês nós poderíamos chamar de tropical kingbird. Mas foi quase lá. Eu sabia que vocês iam falar que era o bem-te-vi. E esse aí? Alguém palpita? vixe. Tá um pouquinho diferente a cabeça agora que eu vi. Não sei se eu peguei o pássaro certo, mas eu acho que é. A cabeça não apenas. É diferente, ó. Esse aqui é o sabiá laranjeira, gente, o pássaro do Brasil. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Quem conhece o É poema? sabia laranjeira. Sabiá laranjeira, muito bem. Tá? Esse é o sabiá laranjeira. Só que, por que eu tô mostrando aqui, gente, para vocês esse monte de pássaro? Ó, tem gente que falou rouxinol, mas não é não. Ah lá, teve gente que acertou ali, eu não tinha visto antes. Por que eu tô mostrando esse monte de pássaro para vocês, afinal de contas? Qual é a graça desse monte de pássaros? Eu vou mostrar aqui para vocês que esse monte de pássaro, todas essas passarinhas, todas essas mamães passarinhas, todas elas sabem o segredo. O que nós vamos contar para vocês, os pássaros aí já sabem. E eu vou passar o próximo slide, vai ficar bem na cara para vocês. Tá bom? Vocês que querem saber o segredo de criar filhos bilíngues, vocês que querem que os filhos de vocês falem inglês de verdade, não só quando vocês pedem, speak in English, mas que eles brinquem em inglês. A minha filha de 3 anos, hoje de manhã, ela foi buscar os ovos, e lá no galinheiro, né? Ela foi lá buscar os ovos e ela foi com um pedaço de pão. E as galinhas começaram a segui-la, a correr atrás dela. Só escutei ela, get out! Get out of here! Falando em inglês com as galinhas.
Eu vendo isso, eu morrendo de rir. Ela correndo com pro alto, brava com as galinhas. Get out! Get out of here! My bread! Mama! The hen! Gente, eu gravei. As galinhas deviam ter ficado assim, uai, não tô entendendo isso não. Mas as galinhas aqui em casa já estão até acostumadas. Eu falo inglês com as galinhas, as crianças falam inglês com as galinhas que já estão bilíngues, gente. Vamos lá, Ó. se as galinhas estão bilíngues, é hora de tornar o filho de cada uma aqui bilíngue, a família de cada uma aqui bilíngue. E sem mais demoras, nós vamos contar para vocês qual que é o segredo, né, Bruna? Sim, gente, o segredo, teve até alguém que falou aqui no chat, é o método passarinho. Afinal de contas, o que que é o método passarinho? A gente colocou essa imagem aí, ó, da mamãe passarinha junto com seus filhotinhos no ninho. O que que ela está fazendo? Ela está alimentando os passarinhos, não é verdade? Ela precisa fazer o quê? Precisa ir na natureza, buscar recursos para que ela coloque primeiro na boquinha dela, para depois colocar ali no biquinho, né? Depois colocar no biquinho dos filhotinhos. E assim ela segue alimentando os seus filhotes com recursos que ela vai lá, encontra, traz para o ninho, traz para casa, alimenta e assim dia após dia se passa. Então, o método passarinho é isso. Quando o recurso é a língua-alvo. O que é a língua-alvo, gente? É a língua que a gente quer trazer para dentro do nosso lar. Acredito aqui que para todos nós, né, a primeira grande língua-alvo é o inglês. Então, nós queremos trazer o inglês para dentro da nossa realidade como família. Nós queremos que os nossos filhos sejam crianças bilíngues. E aí a gente precisa fazer o quê? Nutrir essas crianças com input. O que é input? Com quantidade de língua, com estímulos de língua todos os dias. Mas como que a gente faz isso se nós não temos a língua? Da mesma forma que a mamãe passarinho aí. Ela não tem todos os recursos naturalmente. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa voar, buscar os recursos na natureza, trazer, colocar primeiro no biquinho dela, trazer para o ninho e dar para o filhotinho. Então, na prática, como é que isso funciona? Você precisa, entre aspas aí, né, usando a analogia, você precisa ir até uma fonte onde você aprenda uma pequena quantidade de língua. Então, por exemplo, Bruna, eu não sei nada de inglês. Tudo bem, você não precisa saber inglês, a grande quantidade da língua, a língua toda, dominar, fazer 5 anos de cursinho de idiomas para que você fale assim, agora eu sei inglês. Você não precisa disso, você precisa de uma pequena quantidade de recurso. E aí, o que você faz? Eu vou começar a falar inglês todos os dias de manhã com os meus filhos. Então, o que você precisa? Saber presente perfeito, todas as estruturas da gramática? Não, você precisa daquela quantidade diária. Então, você vai lá, você busca ali, como é que eu falo bom dia, como é que eu falo como você dormiu, eu quero saber como eu falo para o meu filho se ele teve bons sonhos, se eu quero falar para ele assim que vamos sentar na mesa, vamos tomar café. Essa quantidade de língua é o alimento que você vai colocar no seu biquinho e no biquinho do seu filhote depois, trazendo esse recurso para o ninho que é o lar de vocês. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Buscar esse recurso, né? Trazer a língua para dentro da sua casa, você aprende e você ensina o seu filho. Agora, Tainá, qual que é a dificuldade desse método? É que... Pode falar. A dificuldade desse método, eu vou dar uma resposta que talvez depois você complemente aí com outras, tá? Mas olha só quantas mães nós temos aqui, e eu tenho certeza de que nenhuma delas vai dizer que é fácil fazer todas as coisas que as mães já fazem. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem marido, tem trabalho, muitas mães ainda têm que trabalhar, outras ficam em casa e ainda trabalham mesmo estando em casa, né? A maior dificuldade, às vezes, é conseguir aprender. Ter uma fonte confiável onde possa aprender, ou um programa para seguir, ou alguém para dar um norte, uma direção. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso no outro dia, né? A mamãe passarinha tem uma vantagem que ela vai ali, ela caça as minhoquinhas e pegou e deu, né?
Ela não precisa ficar procurando em lugares diferentes e chega no lugar e pensa, ah, não, achei que era uma minhoquinha, não, aí vai para outro lugar, né? Ela sabe que tá ali, chega e pega. Agora, quando a gente fala de ensino de idiomas, quando nós estamos falando da educação das crianças, quando nós estamos falando do ensino de inglês em casa, a mãe aprender inglês junto com os filhos, que isso que a Bruna está falando, é a mãe aprender junto com os filhos, né? Ela aprende um pouquinho hoje para ensinar amanhã. Ela não vai pegar todas as minhoquinhas daquela região, daquele bairro, não vai guardar tudo num potinho para ir distribuindo todos os dias. Ela pega um pouquinho de cada vez. Então, qual que é a dificuldade, qual que é a diferença? Para a mamãe passarinha, procurar minhoca é algo simples e natural. Para uma mãe que já tem tantas coisas e tantas demandas, a maior dificuldade não vai estar na... A maior dificuldade vai estar em se organizar para saber o que aprender, o que fazer, o que ensinar em cada momento para aquela criança. Essa é a maior dificuldade, creio eu, e a Bruna vai complementar aí, do método da mamãe passarinha para nós, que somos mães com tantas demandas, né? Exatamente. Quando nós temos aí, quando nós olhamos para a maternidade, existem muitas coisas, né, que nós precisamos fornecer para os nossos filhos, desde coisas mais básicas, como alimentação, higiene, enfim, quanto às coisas que são um pouco mais complexas, como o processo de educação mesmo, né, em termos de estudos, enfim, e das coisas que a gente quer proporcionar para os nossos filhos. Então, muitas vezes, a língua, ela fica aqui no mundo das ideias. Eu quero que meus filhos sejam bilíngues, eu quero que eles aprendam inglês em determinado momento da vida. Só que nesse mundo das ideias, as oportunidades vão passando. E a grande oportunidade, principalmente da idade, da fase das crianças, enquanto elas ainda são crianças. Muitos pais deixam para tentar resolver essa questão quando a criança já ali é um adolescente. E aí perdem um grande tempo e dinheiro, né? Porque agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo. Então, assim, gente, o método do passarinho é basicamente você se munir de uma quantidade de input de língua e você aplicar. Ou seja, se eu quisesse aplicar isso hoje com mandarim, com russo, com polonês, com qualquer outra língua, francês, que eu não sei nada de francês, se eu quiser trazer francês para dentro da minha casa, eu consigo, porque eu sei como usar esse método. Agora, qual é a dificuldade? É que eu vou ter que desbravar uma selva atrás desses recursos. Eu vou ter que desbravar, olha aí, alguém falou, foi a Tainá, faço isso com o italiano. Pois é, fala a verdade, Tainá, ou não é difícil nesse sentido de você ter que ir atrás das coisas? Poxa vida, eu quero trazer o inglês para minha casa, então beleza, eu vou começar pelo momento do café da manhã, que isso é um método, tá, gente? Isso é o time and place, por exemplo, que é o método mais democrático. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão dos métodos, quando a gente for explicar ali o que é o tudo sobre criação bilíngue para vocês. Mas você pega ali e fala assim, eu vou trazer o inglês para uma parte do meu dia. Então, você vai ter que mapear esse seu dia. Você vai ter que ver que frases você fala naquele dia. Você vai trazer essas frases para o inglês, você coloca num Google da vida, né? Você vai buscar isso na internet e muitas vezes esse recurso, essa fonte de recurso não é confiável. E aí você tenta, só que nisso, muitas vezes você é atropelado pelas demandas. Então, essa é a dificuldade. E com isso, né, Thay, nasceu o Inglês em Família, que é basicamente o quê? A fonte de recurso para mães que desejam criar os seus filhos bilíngues. Bruna, eu consigo fazer isso sendo completamente zerada em inglês? Sim, assim como eu, que sou completamente zerada em francês, consigo. O método é esse, é buscar o recurso e aplicar em casa. Trazer o recurso para dentro do ninho. Agora, a dificuldade é que você vai ter que ter esse trabalho de desbravar, de mapear, de aplicar. Quando é muito melhor que alguém que já trilhou esse caminho deixe as coisas mais fáceis para vocês, né? Deixem como placas. Imagina que você está buscando um destino dentro de um matagal. E aí, de repente, você vê que alguém colocou ali uma placa. Não vá para a esquerda. Né? Aí você fala assim, por que será que eu não vou para a esquerda? Tenta ir para a esquerda e cai numa ribanceira. Aquela placa foi colocada ali por alguém mais experiente, alguém que já trilhou esse caminho. E eu e Tainá já trilhamos esse caminho, né, Tainá? Tainá já está aí com 3 filhos, eu também 3 filhos, e nós aplicamos a criação bilíngue ao longo aí de 6 anos. Tainá, o Edward tem? E quase 6 também.
Quase 6 também. Então, nós estamos aí no mesmo tempo, né? 6 anos praticando, colocando em prática isso. Eu e Tainá já éramos professoras de inglês, mas nós sabemos que o pré-requisito para você praticar a criação bilíngue, para você trazer o inglês para dentro do seu ninho, não é você já começar sabendo a língua. Porque pensa comigo, se fosse por isso, todo professor de idioma tinha os seus filhos naturalmente bilíngues. Não é verdade? Todos os professores que dão aula de inglês, de francês, de alemão, teriam seus filhos falando inglês, francês e alemão. E não é assim que funciona. Eu já cansei de receber perguntas de mães que são professoras falando: ah, eu sei o idioma, mas eu não sei como fazer isso dentro da minha realidade familiar. Porque o segredo é o método passarinho. Mas aí a dificuldade do método é esse desbravar, é você ter recursos, é você tornar esse método mais fácil, é tornar essa caminhada algo menos penoso, algo mais fácil mesmo ali na aplicação diária. E aí, essa é a nossa missão, né, Tainá? Do Inglês em Família, nós aqui nos unimos, assim, ó. E o nosso objetivo é justamente trazer essa realidade do bilinguismo para as famílias, porque muita gente perde essa oportunidade de usar o ambiente natural, o contexto natural das casas, dos lares, para trazer uma língua. Porque, afinal de contas, pensa aí, e vou finalizar com esse ponto. Pensa aí, quando você vai fazer um cursinho de inglês, você começa lá, você sai da sua casa, vai para uma escola de inglês, por exemplo, né? Ou faz online. Mas beleza, você vai lá, aí começa falando assim sobre membros da família, sobre objetos da casa, sobre não sei o quê, sobre não sei o que lá. São vários temas. E todos os ambientes de comunicação são ambientes e diálogos, por exemplo, são forjados, assim, são simulados, são simulações, né? Você conversa assim: Hi, Tainá, my name is Bruna. Você não está ali naquele momento realmente se apresentando, você está treinando, é uma simulação. E não há nada de errado com isso. Agora, imagina só se, além dessa simulação, por exemplo, você tivesse a oportunidade de, no dia a dia, no contexto real, no contexto orgânico, no momento em que seu filho acorda, no momento que ele está tomando banho, no momento que vocês estão à mesa, nos momentos que vocês estão orando. Imagina se nesses momentos reais você conseguisse aplicar a língua de forma viva, de forma real, de forma contextualizada, porque o contexto está ali acontecendo de fato e de verdade. Então, as crianças, elas absorvem, né, a criação bilíngue com muita facilidade nesse sentido. E nós aprendemos ao mesmo tempo em que nós ensinamos, ainda que a gente não sente e esteja ali o tempo todo com o material aberto, pedindo para que a criança faça uma atividade, né? É um aprendizado orgânico. Existem diferenças entre criação e educação bilíngue, mas basicamente o bilinguismo ele engloba essa nossa vida como um todo. Muito bem, Bruna. Eu gostaria de reforçar aqui algo que a Bruna falou, que talvez vocês não tenham se dado conta disso ainda, tá? Ela falou isso e eu vou reforçar aqui agora. Nós temos 66 pessoas ao vivo nesse encontro, e independente do seu nível de fluência, pode ser que você seja fluente, ou pode ser que você não saiba nada. Pode ser que você seja como a maioria dos brasileiros e das brasileiras e das mães que chegam para nós, inclusive, que nos dizem assim: eu não sei nada de inglês, eu só sei contar até 10 e as cores. Geralmente é isso que o pessoal chega para nós, dizendo que já sabe de inglês. Então, independente do nível de fluência de inglês que você tenha, você pode começar a criação bilíngue com seus filhos amanhã, imediatamente amanhã. Você pode aprender uma coisa hoje, né? Não precisa aprender todo o idioma, você pode aprender uma pequena parte hoje, e isso que você aprendeu, você já pode imediatamente inserir na rotina com seus filhos amanhã cedo. Tu pode, por exemplo, vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Tu pode dizer good morning, que é bom dia. Então, tu vai aprender isso hoje, ó. Repete aí. Good morning, bom dia. Amanhã, em vez de simplesmente falar bom dia para os seus filhos, o que tu vai dizer? Good morning. Veja como você aprende uma coisa hoje e ensina amanhã. E claro que isso é só uma coisinha, né? Que aí, dentro de um grande contexto, de uma grande gama de opções,
que você já vai inserir no dia a dia com seus filhos amanhã, tá? Então, mesmo que você não saiba nada, você pode começar a criação bilíngue com seus filhos amanhã, imediatamente, certo? E a Bruna falou ali, né? Nós estamos aqui com toda a nossa experiência, tanto de teachers que atuávamos nas escolas, quanto nesses 6 anos que temos trabalhado com as famílias e também feito a criação bilíngue dentro das nossas casas. Nós estamos aqui para servir de direção e dar um caminho para vocês. Eu coloquei ali no chat que eu aprendo italiano e ensino os meus filhos ao mesmo tempo. Então, nós temos aí, ó, além do inglês e do português em casa, nós também temos caminhado no italiano, já tem quase 1 ano. E a mesma coisa, como é que eu fiz para inserir o italiano na rotina da minha família? Da mesma forma como eu oriento as mães a inserirem o inglês na rotina das famílias, tá? Até as alunas, tem a Kelly ali, que eu vi, a Kelly tá online aqui, se não me engano, a Ziana vi também, a Amanda, que eu tô vendo, as alunas já me ouviram falar disso nos encontros, né, nas salas de mentoria, enfim. O quanto tem sido difícil para mim aprender italiano por não ter uma direção, não ter alguém para me dar a direção, que é o que eu e a Bruna temos feito no inglês com todas as mães do clube. A Bruna e eu, nós literalmente pegamos na mão das mães e dizemos, ó, aprenda isso, aplica isso, faça isso no dia de hoje. E eu não tenho quem faça isso para mim em italiano. Então, eu vou assim, a la louca, procurando, buscando. Nisso, eu, claro, né? Eu vou mais devagar. Porque eu sei que a rotina de mãe, com 1 milhão de coisas que nós temos para fazer, e ainda ter que inserir, acrescentar mais uma atividade que, para mim, sem direção, sem alguém para me guiar, sem um roteiro, é algo que torna o processo mais difícil, consequentemente, mais lento. Tá? Não é impossível seguir sozinho, gente. Eu tô aqui para falar para vocês a verdade. Não é impossível, eu sou a prova disso. Só que eu vou mais devagar e mais cansada. E às vezes com muito mais dúvida. Porque eu não domino italiano. Então, quando eu aprendo algo novo de italiano, fica aquela pulguinha atrás da orelha assim. Será que eu tô conjugando esse verbo certo mesmo? Será que isso aqui tá certo mesmo? Será que esse pronome é assim mesmo que eu pronuncio? Então, a gente vai com um pouco mais de dúvida. É possível seguir? É. Com um pouco mais de dúvida, com um pouco mais de dificuldade, mas sozinho é mais difícil. Ali no Clube de Inglês em Família, além de ter eu e a Bruna, que temos tido essa experiência de muitos anos nisso, temos outras mães que, assim, olha, temos mães lá dentro que já estão no momento de orientar, porque elas já vivenciaram esse processo, e às vezes sai uma dúvida ali no grupo, na comunidade de alunas, e quem dá a resposta é a outra mãe, porque ela já vivenciou aquilo, ela já conta a experiência dela, e não é nem preciso tanto eu e a Bruna nos envolvermos na resposta, porque as alunas, na troca constante, já estão construindo ali as respostas e o encorajamento necessário. Então, é possível seguir sozinha? É, mas é muito melhor estar em uma comunidade de mães e de famílias que estão vivenciando o mesmo processo que você. Isso nos dá segurança, isso nos faz ir mais longe. Até ontem mesmo na igreja, foi durante a escola dominical, foi falar dessa frase, sobre sozinhos, vamos mais rápido. Mas juntos nós vamos mais longe, né? Nós alcançamos mais coisas, né? Nós não desistimos, nós nos estimulamos e nós aprendemos juntos. Tá? E a proposta que eu e a Bruna temos para fazer aqui para vocês que estão aqui é justamente um convite para não caminhar mais sozinhas, para não ficar sozinha nesse processo de ensino e de aprendizagem da língua inglesa e para começar a aprender conosco, com as mães que fazem parte do Clube de Inglês em Família. É o convite que nós queremos fazer para vocês hoje. Nós estamos convidando vocês para vir aprender inglês conosco enquanto ensina os seus filhos, tá? E eu vou falar agora para vocês um pouquinho de tudo que a gente tem feito bem rapidamente dentro do Clube de Inglês em Família. Como vocês sabem, nós estamos abrindo turmas para o Inglês em Família hoje, tá? Então eu vou mostrar para vocês
tudo que já está incluso dentro da assinatura de vocês, tá? Nós já temos lá o desafio First Steps, que são 12 semanas, na qual a mãe aprende inglês e pratica com seus filhos, tá? Tem um tópico de gramática e uma sugestão de como colocar aquilo em prática com os seus filhos, seja através de jogos, de leituras em voz alta, enfim, essas 12 aulas, 12 semanas de aulas, já estão lá na plataforma. Além do desafio First Steps, nós temos um módulo que não é o que vocês receberam, viu? O que vocês receberam quando se inscreveram no link da lista de espera é o curso antigo, tá? É a gravação antiga. Nós regravamos totalmente essas aulas, que estão mais organizadas, tanto melhor estruturadas em seu conteúdo, quanto na forma de apresentação para vocês, tá bom? E é tudo Com sobre mais criação bilíngue. aplicações, né, Thay? Exatamente, está muito mais completo. Quem assistiu o mini curso que ganhou na lista de espera vai se surpreender e vai querer assistir tudo de novo esse aqui, tá? Porque ele está muito mais completo. O que vocês receberam é só uma degustação do tudo sobre criação bilíngue, tá bom? Então, são diversas aulas curtas, simples, para que vocês entendam esses conceitos do ensino de inglês e tem um panorama também sobre os métodos de criação bilíngue, para conseguir já situar o que eu vou fazer na minha casa. Então, vocês vão compreender todos esses processos dentro desse módulo, que é tudo sobre criação bilíngue. Nós temos também, lá dentro, as aulas estão acontecendo, pessoal, todas as terças-feiras. Então, toda terça-feira, às 21h, a gente faz um encontro ao vivo para falar sobre alfabetização bilíngue, tá? Na última turma que entrou, esse curso não existia. Esse módulo, né, a gente chama de módulo, mas é um curso inteiro dentro do Clube de Inglês em Família. São muitas coisas ali dentro. Não existia, havia apenas a promessa de que viria a existir. E agora ele já existe. Então, todas as terças-feiras a gente tem gravado aulas, feito a aula ao vivo com as alunas, porque daí vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas ali naquele momento mesmo. E essas gravações já estão indo direto lá para a plataforma. Então, já tem umas 5 ou 6 aulas, se eu não me engano, sobre isso lá. E já temos todo o planejamento das aulas que vão acontecer até o fim do ano, tá? Sobre alfabetização bilíngue. Então, não é mais uma promessa, é algo que já está acontecendo, já está lá, já tem aulas para vocês assistirem sobre esse aspecto, para que vocês não apenas façam criação bilíngue, mas também tenham a oportunidade de compreender os processos de alfabetização e alfabetizar os filhos de vocês aí na casa de vocês em 2 idiomas, tá? Porque é possível, não vou entrar em detalhes aqui. Assim que você entrar lá naquela plataforma, você já vai começar a ver as aulas, vai abrir um novo mundo, um novo horizonte para vocês. Se vocês que estão aqui, se tem alguém que ainda não sabia que era possível ensinar inglês em casa para os filhos, agora você está sabendo que não só vai ensinar inglês em casa para que ele fale inglês de verdade, mas também é possível alfabetizar ele em casa, tá? E abrir, assim, ó, um leque de oportunidades que não estava ainda aí disponível para vocês, que você sequer havia imaginado ser uma possibilidade para sua casa e para sua família. Tá bom? Isso também já está na assinatura ali dentro do Clube de Inglês em Família. E temos o currículo, tá? Nós temos já um ciclo desse currículo liberado, 3 apostilas dentro da plataforma. As que estavam liberadas antigamente, a gente retirou e estamos colocando todas em um novo padrão, tá? Então vão estar mais bonitas, mais organizadas. A gente já vai ter liberado na semana que vem o ciclo 2, inclusive tem alunas aqui, já estou avisando para vocês, tá? Estamos acabando a revisão aí do ciclo 2 para ficar disponível para vocês lá dentro da plataforma também, tá? E a ideia é ter essas 12 apostilas do currículo dentro desse método da Charlotte Mason e que garanta para vocês 1 ano de estudo formal de inglês com os filhos de vocês a partir de 4 anos, tá? Então, de 4 a 6 anos, vocês vão conseguir usar bem esse currículo ali dentro da plataforma. E está dentro do Clube de Inglês em Família. Vocês não precisam pagar nada mais por isso, tá bom? Tem a formação Mama Bear. E aí, gente, nós vamos falar de aulas de inglês. Se você em algum momento já pensou em fazer aulas de inglês, então vocês sem pagar, sem precisar sair da casa de vocês,
você já tem ali a formação Mama Bear. Depois, no final, eu vou fazer um complemento a respeito da formação Mama Bear, que são essas aulas aprofundadas de inglês para as mães, e aí vocês vão compreender bem, mas quem já pensou assim, ó, em ter todas essas vantagens e mais aulas de inglês para você, mãe? Aulas mesmo de inglês, não estou falando de resuminho, de dicas, de coisinhas simples, não. Nós estamos falando de aulas de inglês. Você está fazendo uma aula de inglês todas as semanas, tu vem às quintas-feiras às 21 e participa da aula ao vivo de inglês. Tu tira suas dúvidas, tu faz as suas perguntas, a gente faz ali, também já temos o cronograma de aulas com todos os tópicos organizados para vocês. Quem entrar nessa turma agora vai ter apenas 5 aulas gravadas para assistir e já vai conseguir acompanhar ao vivo. Então, assiste 5 aulas que estão ali gravadas e começa a acompanhar junto com a turma, ao vivo, tá bom? E isso é uma oportunidade única para as mães, tá? Eu gosto sempre, essa citação da Charlotte Mason sempre vem à minha mente quando eu falo de aulas de inglês para as mães, talvez, né? Não sei se vocês conhecem Charlotte Mason, mas ela foi uma educadora britânica e muito conhecida no meio da educação. E uma das coisas que ela disse que não há nada mais triste do que uma mãe que deu tudo de si na infância de seus filhos, e quando eles chegam à adolescência, ela já não tem nada para oferecer a eles, porque ela não cresceu junto deles, ela não evoluiu junto, ela ficou parada lá, ela não estudou, não conseguiu investir em si mesma, como um investimento não apenas dela, mas um investimento na família dela também. Tá? E a nossa proposta aqui também, e já que estamos perto do Dia das Mães, da Semana das Mães, nós queremos dizer isso para vocês, para investirem em vocês e para crescerem junto com os filhos de vocês, tá bom? Façam isso, invistam em vocês, porque o investimento que vocês fazem em vocês é um investimento também nos seus filhos e na sua família, tá? Não se engane. Então, nós temos dentro do clube a formação Mama Bear, que são essas aulas de inglês para mães, tá? E aí tem o Baby English. Gente, o Baby English é a sensação de todas as mães que entram lá com bebês. Se você tem crianças de 0 a 3 anos, ou se você está simplesmente grávida, pode ter certeza que você vai adorar fazer o Baby English, assistir as aulas do Baby English, cumprir os desafios com os filhos de vocês, tá? Não tem uma mãe que faça o Baby English e em uma semana não diga que a criança já está repetindo as palavras em inglês. E eu não estou exagerando, eu não estou mentindo. Eu seria uma pessoa muito cara de pau se eu começasse a contar mentiras com as alunas assistindo aqui. Elas iriam estar no chat neste momento, desmentindo tudo. Tá? Então, não é exagero da minha parte, tá bom? Baby English aí tem sido um virar de chave na vida de Alguém muitas falou, famílias. bastou 2 dias aqui. Quando a gente imaginou o Baby English, né? Eu falava assim, que o Baby English, para quem não conhece, é um programa de 8 semanas. E aí a promessa era assim, olha, seu filho vai estar interagindo em inglês com você em até 8 semanas, isso assim, é garantido, né? E aí deu uma semana, as alunas falaram assim, nossa, mas ele já começou a cantar musiquinha, ele já começa a responder tal comando, ele já chama tal parte do corpo de inglês e tal. Eu falei, gente, eu vou mudar. Não são 8 semanas, são 7 dias. Seu filho interagindo em inglês com você em 7 dias, esse é um milagre. Olha aí. E elas estão aqui, a Kelly, a Gisele, a Ziana estão escrevendo ali, gente, ó, aulas maravilhosas, bastou 2 dias aqui, não é exagero, é maravilhoso. Porque é verdade, tá, gente? Vivam isso. O que a gente mais gosta de ver é as mães primeiro vindo até nós assim, super, eu não sei o que fazer. Gente, nós recebemos isso o dia inteiro. Todas as semanas tem alguém falando, eu quero muito ensinar inglês em casa e eu não sei o que fazer, eu não consigo, o inglês é um desafio. E depois que entram no inglês em família, dizem, gente, meu filho tá falando inglês. Isso aí, gente, é a maior maravilha. A gente se alegra tanto com vocês, porque é verdade, é a realidade que as mães têm vivenciado na casa delas, tá bom? Além do Baby English, tudo isso que eu tô falando
Nós já oferecemos ali para vocês dentro do Clube de Inglês em Família. As alunas já desfrutam de tudo isso. E nós temos uma comunidade de alunas no WhatsApp, tá? Vocês que entrarem nessa turma de agora vão ter um grupo de interação só de vocês, tá bom? E além disso, tem os grupos de cada coisinha que nós estamos falando lá também. Tem para vocês tirarem dúvidas específicas e também tem essa comunidade de interação para conversa e troca de experiências, tá bom? Então, vocês vão ver depois isso bem organizado. Quando vocês entrarem ali, se matricular, a gente vai colocar vocês no grupo, a gente vai orientar, vai dar toda a orientação para vocês. Mas essa comunidade de alunos no WhatsApp já existe também e tem sido mais um suporte excelente no ensino aí, na caminhada, na jornada das mães que estão nesse processo de bilinguismo, vivenciando o bilinguismo, tá bom? Eu até coloquei ali no slide que esse grupo, ele é aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tu tem liberdade para compartilhar sua jornada com outras famílias e receber ajuda que precisa em qualquer momento que você precisar. As mães que amamentam de madrugada, já teve um período que a gente ficava trocando figurinhas, quer dizer, conversando de madrugada. As mães acordavam e ficavam lá conversando em inglês no grupo, tá bom? Outra coisa, né, nós temos o Wise Bear Book Club. O Wise Bear Book Club, eu vi que tem gente aqui que matriculou os filhos. Para as alunas, pessoal, ele saiu por apenas R$ 57,00 o trimestre. Foi menos de R$ 20,00 por mês. Tá? Então, vejam como é muito benefício fazer parte do clube, ser uma aluna do Clube de Inglês em Família, né? R$ 20,00 por mês, só por fazer parte do clube. Tá bom? São inúmeras vantagens aí para vocês. Olha o tanto de coisa que eu falei. Esse Wise Bear, só conta o Wise Bear. O Wise Bear é para crianças a partir de 10 anos. É um clube do livro em inglês. Então, nós nos encontramos semanalmente com as crianças, diretamente com as crianças a partir de 10 anos, ou que já estão lendo fluentemente em português. E nós ensinamos, né, as crianças ali a lerem, a terem dicas ali que a alfabetização bilíngue pode auxiliar na leitura. Então, existem 4 habilidades, só para vocês saberem, existem 4 habilidades comunicativas principais: expressão oral e expressão escrita, ou seja, saber falar e ser entendido, escrever e ser entendido. Compreensão oral, compreensão escrita, ler e entender, e você ouvir e entender. Então, no Wise Bear Book Club, a gente pinça uma dessas habilidades, que é a compreensão escrita, que é a leitura, né, e a compreensão da leitura, e a gente trabalha as outras habilidades. Então, o foco ali é na leitura, afinal de contas, é um clube de leitura, em inglês para as crianças, mas nós trabalhamos as outras habilidades. A parte da alfabetização bilíngue, eu vi uma pergunta aí, né? Ela é a partir ali de 4, 5, 6 anos. Então, assim, você aplica com a sua criança, desde que você já tenha sinais. Nós estamos trabalhando bem os fundamentos. Então, ali nos fundamentos, dependendo, você pode iniciar com a criança até de 3 anos, né? Dentro do clube, nós damos muitas dicas ali. Quem entra no clube, a gente fica, né, tá bem disponível ali para dar assim, olha, eu indico para você fazer o caminho tal. Começar pelo Baby English, começar ali pelo desafio, ou não, começar pelo currículo. Fiquem tranquilas, porque o clube, ele tem muitas coisas que cada uma delas poderia ser separada, né? Por exemplo, só o mini curso aí, tudo sobre criação bilíngue, ele é uma coisa assim que valeria o valor do curso todo, somente ele. Então, dentro do Inglês em Família, nós pensamos no inglês para a família. Em qualquer investimento que vocês vão, por acaso, tentem fazer aí fora, para trazer o inglês para a família de vocês, vocês vão pagar caro por uma pessoa que não oferece tudo isso. O que eu quero dizer? Você vai, por exemplo, vou colocar meu filho no cursinho de inglês, você vai pagar para um filho mais do que você investe aqui, por exemplo, para a sua família inteira. Então, Bruna, eu tenho um filho de 2 anos, vou aplicar o Baby English com ele, mas eu também tenho um filho de 4 anos, vou aplicar o currículo com ele. Mas eu quero entender como é que funciona isso, vou também fazer um mini curso tudo sobre criação bilíngue. Mas eu quero me preparar também para a fase da alfabetização, porque o de 4 anos logo vai estar lendo. Posso alfabetizar em inglês também? Pode, você vai seguir a série da alfabetização. Bruna, mas sabe o que é
é que eu fico insegura, eu queria melhorar o meu inglês, porque agora que eu estou aplicando todo dia, eu vejo que sim, eu sinto falta de algumas coisas. Então, você pode, por exemplo, participar do Mama Bear, que são as aulas de inglês para as mães. Ah, mas eu tenho também um filho de 10 anos, pois ele também pode ir para o Wise Bear Book Club. Vocês percebem que de 0 até a idade da mãe, nós temos coisas que contemplam para trazer o inglês para a realidade da família de vocês. Então, o nome Inglês em Família não é à toa. Exatamente. E a Pri Cânfora está perguntando ali se tem material. A Bruna tem feito, concomitante com as aulas da Mama Bear, a apostila das mães. Ela não está completa, mas toda semana a gente vai enviando ali, ela vai enviando ali o conteúdo da aula. Isso é só da Mama Bear. Depois tem a apostila do desafio First Steps, que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que já está pronto ali também. Depois tem o currículo, que é um material físico, inclusive o do sorteio, não posso me esquecer, quase eu me esqueci, nós vamos fazer o sorteio aqui daqui a pouquinho, tá? Então, é um material que a gente tem também para vocês, que vocês vão imprimir, quem não ganhar o sorteio, para poder aplicar aí na casa de vocês, com os filhos de vocês, tá bom? Então, tem sim muito material, porque além disso tudo que a gente falou, nós temos na plataforma versículos bilíngues, a gente liberou semana passada, ou essa semana gratuitamente para vocês, agora já não está mais gratuito, tá? Quem não pegou já era. Tá bom? Tem os versículos bilíngues, tem advento bilíngue, tem advento de Páscoa bilíngue, temos materiais extras, tem muito material extra. Já temos material de alfabetização lá na plataforma também, tá? Que já está lá. E nós temos, com o passar do tempo, ensinado vocês a usar isso com os filhos de vocês. Então, tem muito material. Até a pergunta que tu fez ali, Pri, eu tô falando do Pri, assim, chamando, deve ser Priscila, mas é como tá Pri, eu vou chamar de Pri. Tem muito material extra ali, tá bom? Até fiquei na dúvida do que será que ela tá falando, porque tudo tem material. Inclusive o Wise Bear Book Club. Nós vamos enviar essa semana os slides, o material para as mães terem ali como recurso ali extra, e um material que vai ser usado para o aluno durante os encontros, tá? Luciana, a gente não pode deixar de mencionar os materiais que estão sendo formados, que estão no forno. Então, por exemplo, material, vou falar agora de material físico, né? Por exemplo, a apostila, igual ela perguntou, assim, material físico. Nós temos o currículo, esse é o principal material hoje que ele é utilizado. Mas ele é um currículo, assim, iniciante, é a partir de que idade? A nossa recomendação é a partir de 4 anos. Antes disso, você pode aplicar o Baby English, por exemplo, né? Porque a partir de 4 anos começa aquela coisa ali de pré-escola, uma coisa mais formal. No entanto, existem mães que aplicam o currículo com seus filhos de 8, 10 anos e super gostam, porque super funciona. Então, fiquem tranquilas em relação a esse negócio da idade. Então, nós temos o currículo, nós temos os materiais para as crianças que estão do Wise Bear Book Club, nós temos materiais para as mães que estão dentro do Mama Bear, nós temos esses materiais extras todos que a Tainá citou, e nós estamos formando material de alfabetização. Então, assim, o material de alfabetização ele ainda não está disponível, mas ele vai estar disponível. E para aquelas que já forem alunas, né, aquelas que já são e que já forem, elas vão ter acesso a isso aí de uma forma diferente de quem nem é do clube. Isso sem dúvidas, assim como elas tiveram acesso, por exemplo, aí ao Wise Bear Book Club, que a Tainá citou, né, que foram R$57 para o trimestre. Então, assim, você coloca, gente, R$57, você vai numa padaria, você gasta assim, ó. Quem não é mãe quem, por exemplo, quem não está no clube de inglês em família, quem não era aluna ainda e matriculou os filhos no Wise Bear Book Club, assinou o Wise Bear Book Club para ter acesso só ao Wise Bear Book Club, ao valor que seria do mês para ter acesso a tudo se fosse aluna, entende? As vantagens de ser aluna do clube de inglês em família. O Cleiton está ali perguntando se esse valor é por trimestre, se esse valor por trimestre é por filho ou para todos os filhos. Esses R$57 ali, que a gente colocou do Wise Bear Book Club, é para todos os filhos que estão, né, que atendem aos pré-requisitos ali, que saibam ler a partir de determinada idade, tá? Mas tudo aqui no Inglês em Família, que a gente diz que atende todas as idades, é para família. Então, quando tu assina ali o Clube de Inglês em Família, tu faz o download do currículo, você pode usar com quantos filhos você quiser, desde que sejam da sua família, de uso da sua família, com
todos os seus filhos, tá? Você não precisa pagar a mais se tem 1, 2, 3, 4, 10 crianças. Não precisa. É o valor do clube é esse para a família, uma única assinatura, tá bom? E a gente ainda não falou, Luciana, os valores, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Tá bom? Que daí eu vou mostrar na tela, não me perco nas explicações de valor também, não passo informação errada para vocês, tá bom? Tem alguém, não está aparecendo o nome para mim, está perguntando se filhos de 8 a 10 anos serão beneficiados, se tem material para a idade deles. O próprio Iceberg Book Club já com certeza seria um excelente investimento para eles, tá bom? Fora isso, é possível alfabetizar seus filhos em inglês mesmo nessa idade, tá? É possível vivenciar o processo de alfabetização com eles. Semana passada a gente falou, semana passada ou retrasada, agora não me lembro, mas foi sobre o que fazer em cada idade, o que eles aprendem em cada idade, enfim. Quando tu entrar ali na plataforma e tu for começar as aulas de alfabetização, vai tudo ficar assim, ó, bem claro para você, né? Porque lá a gente consegue falar de forma bem detalhada e orientar de forma específica. Aqui a gente não pode entrar tanto no assunto por causa do tempo. Mas sim, você pode alfabetizar os seus filhos de 8 e 10 anos também, utilizando os recursos que nós temos disponibilizado ali dentro do clube, tá bom? A Kelly falou que queria ganhar o sorteio. Ai, gente, vocês são umas figuras. Alguém perguntou sobre a duração das horas, a duração das aulas, né? Depende de qual área nós estamos falando dentro do clube, tá bom? Porque, por exemplo, dentro do Baby English, ele é um formato de desafio, de um programa bilíngue de 8 semanas. Então, você entra lá, eu vou explicar quais tarefas a família vai aplicar em cada semana. Então, tem aula ali que tem 2 minutos. Olha, a tarefa que vocês vão aplicar nesse dia é essa aqui. Pá, eu explico em 2 minutos. Aí você vai lá, por exemplo, para o Tudo sobre Criação Bilíngue. Tem aula ali de 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente explicando um método de criação bilíngue, por exemplo. Mas aí você vai, por exemplo, para uma aula do Mama Bear. Aí ela já é um pouco mais longa, porque são aulas de inglês completas, né? Então, as durações, elas variam de acordo com em qual lugar você está no clube. Exatamente. E Luana está perguntando se são cursos separados ou um tem todos dentro. Dentro do clube tem tudo isso que nós estamos te mostrando, Luana. Tá? Tá tudo ali dentro. Por que tá tudo ali dentro? Porque se é uma mãe que tem só um bebê de 1 aninho, ela vai assistir as aulas do Baby English, que é do bebê, as coisas do bebê, ela vai por ali. Mas se é uma mãe que tem um bebê e tem também uma criança de 6 anos e outra de 10, então ela pode assistir o Baby English, pode aplicar o currículo, aí ela vai lá e acessa o currículo, ou ela pode aplicar as outras coisas, as aulas de alfabetização, por exemplo. Então a gente deixa tudo lá dentro para que, assim como a Bruna falou, atenda todos os membros, todos os integrantes da família, sem que seja preciso pagar a mais por isso, tá? Então, tá tudo ali dentro do Clube de Inglês em Família. O acesso, que vocês estão perguntando ali também, é por 1 ano. Então, a gente tem 1 ano de acesso. E eu já vou ser, assim, ó, claríssima com isso para vocês. Vocês não vão, em 1 ano, acessar tudo que tem dentro da plataforma, porque tem bastante coisa. Tá? Nós vamos estar ali para te dizer, ó, faça isso aqui primeiro. É isso aqui que tu precisa, com o teu nível de fluência, com o teu nível de conhecimento de inglês, com filhos nessa idade, segue por esse caminho. E aí tu vai seguir por aquele caminho, tá? Mas acessar todas as aulas, assistir todas as aulas, aplicar todos os materiais em 1 ano, vocês não vão dar conta, porque tem muita coisa ali dentro, tá? Mas até porque as coisas progridem, né? Então, assim, seu filho, ele tem 0 a 3 anos hoje, mas ano que vem ele vai ter 4. Então, você aplicou o Baby English, mas, por exemplo, o currículo você começa a partir do ano que vem. Só que existe uma questão, gente. As condições, quando a gente fala assim, as condições do seu investimento aqui no clube não vão se repetir, elas não vão. As condições da turma passada, a gente falou, gente, isso aqui não vai se repetir. E não vai se repetir. O que a gente vai apresentar para vocês hoje já é diferente do que foi apresentado há 2 meses atrás. Então, daqui a 2 meses, daqui a 4 meses, o que for apresentado que tiver incluso, né, os valores, o que está dentro do clube, vai ser outro formato. Então, assim, a Tainá acho que vai mostrar aí agora para vocês o que tá, como que tá a oferta, né, dessa turma, da matrícula e tudo mais. Mas, assim, pensem que isso é a realidade de agora.
tá? Porque, por exemplo, e como ela mesma falou, a parte de alfabetização, só isso daí vale o valor do clube todinho. Poderia ser uma coisa à parte pelo mesmo valor. Ah, só o Mama Bear, que a gente é uma aula de inglês, poderia ser também um outro valor, o dobro também, né? Então, assim, gente, pensem, façam, a Tainá vai apresentar para vocês, façam uma comparação com o que vocês encontram por aí fora. Para a família toda, isso aqui é surreal. Não existe, não existe. A gente fala, né? E não é marketing, não é sensacionalismo, mas aquilo que a gente oferece dentro do Clube Inglês em Família não existe em lugar nenhum no Brasil hoje. Exato, eu vou, ó, nessa tela já vai aparecer os valores para vocês, e eu vou responder uma última coisa antes, que é o seguinte: o acesso é de 1 ano, e para as alunas, então se você acessou hoje, você é aluna e quer continuar acessando no próximo ano, nós temos condições que são exclusivas para alunas, tá? Vocês não vão pagar o mesmo valor para fazer uma renovação, se é o que vocês quiserem, tá? O Vinícius está aqui, o Vinícius, ele é o que fica conversando com vocês no WhatsApp, fazendo mensagens, que organizou para que vocês estivessem aqui. É o cara que vocês falam: ô Vinícius, eu quero renovar, eu quero aquele desconto de aluna. E aí ele vai te dar um valor que vai te permitir renovar por um valor abaixo. Caso, estou falando de renovação fora de hora, só para dizer para vocês que não fiquem desesperadas por serem muita coisa e terem apenas 1 ano de acesso, e meu Deus, eu vou ficar ansiosa. Nós não queremos, nós estamos aqui para ajudar, pessoal. E nós queremos que vocês entrem no clube. Por isso que nós fazemos esses valores surreais que eu vou mostrar agora. Tá bom? Então, olha só. Nós temos nessa abertura 2 condições, tá? Vocês podem assinar, podem se matricular nessas opções. Olha só, a primeira opção, que é o clube, tem acesso ao Baby English, ao desafio First Steps, ao tudo sobre criação bilíngue, tudo sobre alfabetização bilíngue, ao currículo, e faltou até colocar ali a comunidade de alunas no Whats também, tá? Por 12 vezes de 127. Todas essas coisas por 12 vezes de 127. A única diferença deste plano de cima para esse plano de baixo é que no de baixo vocês participam da formação Mama Bear, que são as aulas de inglês todas as quintas-feiras ao vivo. Tá bom? É a única diferença. Esse aqui tem a formação Mama Bear, as aulas de inglês, e esse aqui tem tudo menos a formação Mama Bear. Tá bom? Ainda mesmo nesse aqui, ó, se a gente for pegar o valor mais caro, esse aqui, com todas essas coisas que estão inclusas, não é 1 mês de matrícula em uma escola de inglês para um dos seus filhos. Gente, eu contar para vocês, agora eu vou falar não como a professora, tá? Eu vou falar para vocês como mãe. Eu tenho 3 crianças. Minhas 3 crianças, as minhas 2 mais velhas, elas fazem natação. R$ 177 não é o que eu pago para uma criança fazer natação. Eu preciso pagar para 3, por exemplo, se eu quiser que meus 3 filhos façam natação, eu vou ter que pagar aí por volta de R$ 200, e eu não estou falando de um lugar na elite, na melhor escola, não, gente, isso aqui é preço médio. Pelo menos aqui em Brasília, esse é o preço médio para que uma criança faça natação 2 vezes na semana, para que ela tenha ali 1 horinha de piscina 2 vezes na semana. Para uma criança. Eu estou fazendo essa comparação com o esporte para você ver que aqui você está investindo em idioma, um conhecimento, não só para um filho seu, para todos os seus filhos. Se você tiver 5 filhos, esse valor aí vale para os seus 5 filhos, mais para você que vai fazer aula de inglês. Isso aqui não corresponde nem a uma pessoa numa escola de inglês. Uma vez, eu sei porque eu trabalhava em escola de inglês, tá, gente? Uma vez eu fiz um comparativo de quanto que geralmente as pessoas investem em média para uma pessoa. E ao longo de 5 anos, que são a média aí de duração de cursinhos, a pessoa geralmente vai gastar aí por volta de R$ 15 mil para uma pessoa. Então, você vai investir ao longo de 5 anos, você investe R$ 15 mil para que o seu filho saia falando inglês.
Aqui você investe ao longo de 5 anos, por volta de 6 mil, contando 6 anos, né? Esse valor aí acumulado ao longo de 6 anos, porque para você a renovação ela não vai aumentando no valor das próximas turmas. Então, ao longo de 6 anos, você vai investir por volta de 6 mil para a família inteira. Para a família inteira. Se você pegar e fizer esse cálculo, gente, a diferença é surreal. E eu vou falar para vocês, existe uma pesquisa aí das mais famosas que fala que aqui no Brasil, ficou comprovado que aqui no Brasil, por volta de somente 1% da população é fluente em inglês. Somente 1%. Quando você matricula o seu filho num cursinho de inglês, onde o inglês ele é oferecido ali 2 horinhas por semana, você não tem a garantia que o seu filho, ao final de 5 anos, vai sair falando inglês. Por quê? Porque por causa de tudo aquilo que eu falei no início da aula. As simulações, ambiente simulado, o tempo de exposição é pouco, então 1 hora de inglês 2 vezes na semana, são 2 horas de inglês por semana. E para isso você vai investir aí ao longo de 5 anos, uns 15 mil reais, por 2 horas de inglês semanais. Aqui dentro do Inglês em Família, a gente investe no inglês para toda a família, o que envolve toda. Se você quiser aplicar, por exemplo, um contexto de criação bilíngue, a exposição no idioma, ela é o tempo todo, dependendo do método que você escolher. E você está investindo muito menos por muito mais resultado. Gente, de novo, não é marketing, é porque até eu falando, eu fico assim, cara, surreal isso aqui que a gente está fazendo. É realmente, para mim, é uma realização para a Tainá também, porque nós vivemos uma vida em família. Nenhuma de nós, nem o Vinícius aqui também. São pessoas que vivem assim, a gente está vivendo aqui solteiro, pensando em viajar o mundo. Não, nós temos uma vida em família. Nós sabemos o quanto nós queremos investir na vida dos nossos filhos e muitas vezes nós não temos essa oportunidade. Nem a oportunidade de recurso financeiro, nem a oportunidade de ter algo que nos dê esse suporte. E o Inglês em Família, ele é o suporte que nós precisamos caso você queira investir em inglês. Um dia desse eu perguntei, até botei nos meus stories lá, perguntei para o ChatGPT, se você fosse investir no seu filho para alguma coisa entre esporte, música e idioma, o que você investiria, considerando essas 3 a melhor opção? Porque muitas vezes a gente fica, né? Eu quero que meu filho toque piano, quero que meu filho toque violino, porque eu quero que meu filho faça futebol. Perguntei para o ChatGPT o que ele investiria. Ele falou assim, olha, todas as opções são muito boas. Todas, de fato, são muito boas e têm o seu valor. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa só, eu escolheria, sem dúvida, uma segunda língua. Por quê? Considerando, gente, oportunidades no futuro, sim, mas também benefícios agora. Benefícios cognitivos, na educação, no desenvolvimento, na própria habilidade linguística, nessas 4 habilidades que eu citei antes, de ler e escrever no próprio português, o bilinguismo ajuda. Então, quando você entra no Inglês em Família, que você vai assistir as aulas, isso tudo fica muito claro para vocês. Então, olha, o que eu preciso falar é, aproveitem. A gente falou isso na última turma, para as últimas alunas, e elas estão aqui. Algumas que entraram há 2 meses podem confirmar o que a gente está falando. Quando a gente fala, gente, olha, não vai ter uma mesma oferta, uma mesma realidade. Vocês precisam saber ler a oportunidade e aproveitar. Tainá, se tu quiser tirar umas dúvidas ali, ou Bruna também. Sim, eu estou vendo ali. Uhum. O pessoal está perguntando sobre a formação Mama Bear, que vai ter pessoas que vão estar no nível iniciante, básico, intermediário, avançado. Nós estamos na 6ª aula ao vivo do iniciante, tá? Que a gente chama de Basic 1, B1, tá bom? Então, para começar a assistir ao vivo as aulas, tem 5 aulas gravadas, assiste aquelas 5 aulas e já entra ao vivo no nível básico, tá? E assim a gente vai evoluindo junto, tá? Conosco. A próxima turma, a gente nem vai falar agora, mas a gente vai mudar algumas coisas para conseguir atender mais níveis. Mas agora nós estamos no Basic 1, então quem entrar é para assistir o Basic 1. Vai lá, Bruna. Quer falar? Sim, sobre a formação Mama Bear, gente, para deixar bem claro para vocês. Esse era um desejo, né? Quem estava ali no meu Instagram já há um tempo, sabe que eu sempre falava isso, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Era um desejo de muitos anos poder oferecer inglês para as mães. Mesmo que você fale assim, eu já sei falar inglês. Eu, como professora formada na área, eu te falo, existe muita riqueza, tá?
em turmas multiníveis. Por quê? Você vai ter acesso ali a um conteúdo gramatical X, mas você não é obrigada a se comunicar em português, porque outras pessoas que são iniciantes estão falando em português. Você traz riqueza. Então, assim, eu sou fluente, né? Assim, eu tenho um nível avançado em inglês. Posso participar das aulas que acontecem, para se alguém perguntou. As aulas do Mama Bear acontecem ao vivo às quintas-feiras, às 21 horas, todas as semanas, e ficam gravadas. Então, abordagem comunicativa, se alguém também perguntou sobre isso, do método das aulas de inglês. Eu posso participar, se eu sou nível avançado? Com certeza, você vai ser super bem-vinda. É um momento de quê? De cultura materna. Quem aí está, de novo, dentro da área da educação, sabe o que significa cultura materna. É um momento em que nós, mães, estamos desenvolvendo habilidades juntas e nós estamos sendo conduzidas por um cronograma. Daqui para frente, mais no futuro, eu, Tainá e Vini, aí temos... eu recebi uma Minion aqui, pode. Nós temos planos no futuro de ter outras turmas simultâneas. Então, assim, se, por exemplo, eu entrei agora, tem a turma do Básico 1. Mas, ano que vem, quem sabe, a gente tenha um básico e um intermediário já, um básico e um avançado, né? Então, assim, isso não é fixo no sentido de que hoje a gente tem esse formato e ano que vem, por exemplo, esse formato pode estar melhorado, tá bom? Não significa que você vai deixar de ter, significa que ele pode ser aprimorado. E se você entrou, você garante aí sua cadeirinha, sua vaga. A Perfeito. Darilene ali, ela fez uma pergunta sobre, talvez pode ser dúvida de outras pessoas também, né? Que é que ela está perguntando se as aulas são para as crianças, né? Se tu quiser, Tainá, responder sobre isso, mas Para as crianças, nós temos o Iceberg Book Club, que é um encontro de leitura, tá? Ele vai abrir novamente as vagas para as crianças daqui 2 meses, que nós estamos com essa turma já fechada e a gente não pode colocar alunos ali no meio agora, também ele não conseguiria acompanhar ali agora, tá? Mas são encontros ao vivo de um clube do livro. Então, a gente vai ler um livro com essa criança e, a partir disso, como a Bruna falou, desenvolver as outras habilidades comunicativas, tá? E ficam gravados ali também dentro da plataforma. É isso que nós oferecemos para as crianças. É ao vivo, aos sábados, todos os sábados, às 9 horas, mas só daqui 2 meses fica disponível vagas para as crianças de novo, porque nós estamos com uma turma em andamento. Tá bom? Mas é ao vivo todos os sábados às 9 da manhã. Tá bom? Pessoal, a gente tem o sorteio para fazer aqui ainda. Eu vou complementar só o que a Tainá comentou aqui, questão dos valores, que a gente vai liberar para vocês. A gente sabe questão de cartão, tudo que a gente vai poder falar depois. Vai ter também o plano trimestral para vocês. Tá disponível? Que aí eu vou mostrar já aqui, logo depois de fazer o sorteio, eu vou mostrar para vocês. Tá? E a gente tem também vai ter um prêmio para os 10 primeiros, então a gente já vai, após o sorteio aqui, quando fazer a liberação, eu vou liberar o link para vocês, e a gente vai ter um prêmio dos 10 primeiros. Renato, chegou a botar em algum slide o prêmio? Não chegou a colocar? Eu acho que sim, botei. Vou botar aqui, ó. Vou mudar. Eita, cadê? Será que eu não botei? Acho que eu vou me matricular e correndo para eu ganhar esse prêmio. Eu também quero. Aqui, ó. Peraí, já vai aparecer. Internet carregando. Vou deixar assim, ó, sem a apresentação. Por que não tá dando pra ver? Eu vou abrir o site dela aqui e eu mostro, Vini, enquanto tu fala, tá bom? Beleza. Vou fazer o sorteio aqui por enquanto, então, enquanto a Tainá abre aqui. Pessoal, para participar do sorteio aqui, eu tenho a lista de pessoas, eu vou compartilhar minha tela, Tainá. Então, deixa eu abrir a minha tela aqui. Eu tenho a lista de confirmações, a pessoa precisa estar online aqui, né, que a gente vai sortear os 2 kits, né, do currículo do ciclo 1 do Inglês de Família. E eu tenho a lista aqui dos presentes, né, que todo mundo que confirmou presença na aula está aqui. Aqui tem mais número de pessoas que confirmaram do que presentes aqui, então eu imagino que talvez tenham pessoas que não chegaram a entrar, apenas confirmaram, né? Então, a gente tem aqui
120 119, botar 120 pessoas aqui. 120 pessoas. Vou fazer o sorteio aqui nesse site mesmo. Enquanto você faz aí, deixa eu só responder uma pergunta. Acho que a Larissa perguntou sobre leitura em voz alta. Temos, dentro do Inglês em Família, do clube, nós temos um aulão completo que foi dado, assim, recentemente, onde nós temos ali destrinchado várias coisas para você já começar. Ah, não sei por onde começar e tal, eu preciso de uma coisa assim, ó, pontual. Comece por esse aulão. Leia em inglês para os seus filhos, tá bom? Quem participou, sabe. Beleza. Então, o número 100 e o número 66. Vamos ver o número 100 se está presente aqui na aula. Sâmia, está presente na aula? Dá um oi para nós. Sâmia, tu tá aí, mulher? Eu tô. Ganhou. Eu estou. Então, já vou te marcar aqui, ó, como ganhadora. A primeira Você ganhadora! acredita que eu tava com fé? Parabéns, Sâmia! Sâmia. Vamos ver o número 66 aqui, número 66. Laíse, tá presente, Laíse? Dá um oi para nós. Laíse? Fale agora ou Laíse. chore vendo a gravação. Tá presente, Laíse? Acho que não, hein? Vamos ter que sortear outro número, então. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para salvar. Sortear sem repetir o resultado. Só que eu quero só um número. Aqui, um número só. 54, vamos ver. 54. Cleiton, tá aí? O Cleiton, acho que eu vi entrar aqui. Levantou a mão, ele tá ali. Chegou mais um vencedor. Vou marcar o Cleiton aqui. Então, já temos os dois ganhadores de sorteio do ciclo 1 do currículo. Está marcado aqui o Cleiton e a Sâmia. Eu vou aproveitar que eu estou com a minha tela aqui projetada e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui onde é que está. Tá aqui, ó, gente. Complementando, vocês estão vendo minha tela, né? Então, o que a Tainá comentou, que esse vai ser a página aqui de matrícula que vocês vão receber ali no grupo, tá? Então, a gente tem o plano anual, que é o que a Tainá mostrou para vocês, e o plano trimestral. Então, quem tem questão de cartão pode usar o plano trimestral. E a formação Mama Bear, ó, vocês vão poder fazer a contratação dela no checkout. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser, ó. Quando vocês acessarem o checkout aqui no finalzinho, ó, vocês vão poder marcar a formação Mama Bear. Então, quem tem interesse de contratar a formação Mama Bear pode contratar aqui. Se não quiser, é só deixar ele desmarcado, tá? Tanto para o plano anual como para o plano trimestral. Certo? Eu recomendo que deixem desmarcado. Depois, exatamente, não chorem. Exatamente. Eu vi gente ali nos comentários falando que já sabia inglês e que aprendeu muita coisa só assistindo a gravação. Foi a aluna que falou isso. Só assistir, mesmo sabendo inglês, participou da formação Mama Bear assistindo as gravações e aprendeu um monte de coisa. Então, vale a pena, pessoal, vocês se matricularem aí e se inscrever. Mas isso que a gente fez agora, o sorteio, foi um presente aí de Dia das Mães que vocês ganharam. Esse ciclo do currículo, primeiro ciclo do currículo, esses 2 kits. Mas nós temos presente para os 10 primeiros. Então, ó, assim que nós fecharmos aqui a gravação o encontro aqui, o Vini vai colocar lá nos grupos, a gente vai colocar nos nossos grupos ali que vocês já estão. Talvez, não sei se vai ter disparo no WhatsApp, não sei, mas enfim, o Vini vai organizar essa parte. E os 10 primeiros que se matricularem no Clube de Inglês em Família também vão ganhar presentes, tá? Então, além do sorteio desses 2 kits, os 10 primeiros, as 10 primeiras vão também ganhar um presente de Dia das Mães, que é esse que eu estou mostrando aí na tela de vocês agora. Vocês vão ganhar na casa de vocês, vão receber aí uma eco bag, tá?
eu queria colocar aqui o nome, não consegui colocar, da School Home, tá? Então vocês vão ganhar, vão receber aí bem bonitinho, por correio, na casa de vocês. Uma Até dessas bags aí, que é o nosso presente aí para as 10 primeiras que se inscreverem. Então, assim que o Vini soltar o link de matrículas, vocês corram para garantir o presente de vocês aí, tá bom? A chegada desse presente de vocês, tá bom? Alguém tá com mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Quer perguntar? Alguma aluna do clube também, fiquem à vontade agora. Por exemplo, eu sei que tem a Isiana. Quem quiser aí falar assim, olha, gente, o que eles estão falando realmente não é marketing, eles não estão enganando vocês. A Jordana é que maravilhoso. comentou ali é aluna do clube. Olha o que ela falou. Quem está com dúvida pode entrar para o clube sem medo. Isso é relato da Jordana. Isabela Gente, sobre Peixoto. Tem alguém que levantou a mão, acho que quer falar. Ó. Isabela Peixoto. Pode falar, Isabela. Eu sou a mãe da Isabela, né? Eu sou Luciana. Eu estou na dúvida. Como é que eu faço? Porque ela, assim, ela sabe falar algumas palavras. O que a gente, meu marido é fluente, eu sei um pouco, né, de inglês, sendo que a gente realmente, aquele momento de preparar e tudo mais, quebrar um gelo, por exemplo, a gente tem dificuldade para começar a falar inglês. Aí eu fiquei sem entender qual seria o pacote, assim, em qual seria interessante. Ela fala um pouco, na verdade, ela antes falava até mais, assim, ela tem uma boa pronúncia, ela fez um pouquinho do método Phonics, né? Mas, assim, a questão é de chegar e falar com tranquilidade. Ela tem 8 anos, né? Vai fazer 9 agora, quer dizer, quase 9. Né, falar com tranquilidade, que eu vejo que isso facilita muito até para você depois ter a fluência, porque a gente até pretende daqui 1 ano e meio ir morar nos Estados Unidos, passar um tempo por lá. E a gente está aqui de uma forma sem saber como é que organiza essa questão. Ai, ai. E se puder nos ajudar, né, seria extremamente válido. Vai lá, Bruna, que tu levantou a mão. Olha aqui, ela estava falando, eu estava assim, ó, me diga. Ai, quero falar. Olha só, o contato direto com a sua criança, como é o nome dela? É Isabela, né? Você é a Luciana. Isso. O contato direto com ela, a gente só teria por meio do Wise Bear Book Club, que seria se ela entrasse no clube do livro, certo? Porém, o que nós estamos aqui abrindo matrículas hoje é o do Clube Inglês em Família, que contempla todas aquelas coisas que estavam naquela lista. Se a Tainá até conseguir colocar. Por quê? O que eu recomendo para vocês? Vocês têm 2 opções. Adquirir tudo ou tudo e mais um pouco. O tudo e mais um pouco é o Baby English, o desafio, tudo sobre criação bilíngue, tudo sobre alfabetização, o currículo e mais a formação. A única diferença entre os 2 pacotes, gente, é que você tem aulas de inglês para as mães e o outro não. Eu recomendo fortemente que vocês entrem no Mamba Bear. Eu já sabia inglês, eu já era professora de inglês. E durante os primeiros anos de criação bilíngue, eu, Bruna, professora de inglês, senti falta de um momento em que eu interagisse com outros adultos. Então, eu acho que a diferença é muito pouca para vocês não investirem no Mamba Bear. Mas, respondendo a tua dúvida especificamente sobre a sua família, eu, no seu lugar, faria o seguinte: entraria nesse segundo pacote de 12 de 177, que inclui o Mama Bear. E o que eu me organizaria? Assim que eu entrasse, eu faria tudo sobre criação bilíngue. Ainda mais vocês que têm o desejo de irem morar fora, ali no tudo sobre criação bilíngue, vocês vão ter um norte, vocês vão ter um panorama de qual é a diferença entre criação bilíngue e educação bilíngue.
A partir daí, você já teria ferramentas para colocar o inglês em prática todos os dias e dar essa destravada que você mencionou, sabe? Que ela até sabe uma coisa ou outra, seu marido é fluente, o que é, assim, um grande privilégio. Existem famílias aqui que o marido não fala nada de inglês e ainda assim eles têm tido resultado. Então, vocês ainda estão, assim, com a faca e o queijo na mão. Agora, vocês vão, dentro do Tudo sobre Criação Bilíngue, aprender a aplicar isso no dia a dia. Além disso, com 8 anos, você pode aplicar tanto o currículo quanto colocar em prática as aulas da alfabetização bilíngue. Como a gente mencionou mais para frente, nós temos aí os planos de ter um material específico sobre a alfabetização. Mas dentro da série de aulas que nós já estamos tendo, você vai ter ali um direcionamento para quando você for colocar ali a mão na massa, ou quando você estiver nos momentos de leitura, por exemplo, com a sua filha, que aí especificamente sobre a leitura, você também pode assistir o aulão da LVA, de leitura em voz alta, você vai poder já colocar em prática. Então, você tem criação bilíngue, alfabetização bilíngue, currículo, e além de tudo, você falou assim, meu marido é fluente, eu sei inglês. Você vai poder praticar o seu inglês dentro do Mama Bear. Você vai poder aprimorar a sua habilidade linguística dentro do clube. Então, você, seu marido e sua filha, não sei se vocês têm outros filhos, mas veja, tudo isso aí que está dentro do clube vai estar beneficiando vocês nesse processo. Se vocês de fato forem morar fora, daqui a um ano, daqui a alguns anos, eu tenho certeza absoluta que você vai falar assim, nossa, ainda bem que eu tive aquela orientação lá atrás. Porque principalmente para quem vai para um contexto de imersão ou de ser uma família expatriada, por exemplo, isso daqui não é assim apenas bom, isso aqui é primordial. Muito Ficou obrigada, claro? muito obrigada. Ficou claro, Sim, Lu? sim, ficou bem claro, está ótimo. Eu vou conversar com meu marido e vamos querer, sim. Está bem interessante. Mas aí ela não teria um momento dela com uma turma de crianças, não é isso? Se ela já lê fluente em português, você vai ter o Sim. desconto para que ela entre no Iceberg Book Club na próxima turma, que inicia ótimo. a partir daqui 2 meses. Não, perfeito. Então está bem próximo. Perfeito. Ela lê muito bem, obrigada. Né, tá começando, ela também lê um pouquinho inglês, mas não é fluente, né? Então tá, muito obrigada. Boa noite. Eu tenho certeza que para ela vai ser ótimo. Obrigada. Pode falar, Sâmia. Oi, gente. Eu passei a tarde pensando nessa reunião, falei assim, será que eu vou conseguir participar? Porque eu tive uma reunião antes, né, da minha comunidade. Aí, eu não sei nada. Eu sempre fui frustrada, porque eu sempre deixei os cursos, não chegava nem na metade. E minha filha é alfabetizada e estou em alfabetização e meu marido é fluente. Será que dá para mim? Com certeza dá, Sâmia. Pode ter certeza que dá. Todas essas coisas que a Bruna acabou de falar para vocês, você ainda consegue usar com a sua filha, mesmo que ela já seja alfabetizada. Inclusive, dentro das aulas do curso de alfabetização bilíngue, né, tu também vai poder vivenciar esse processo de alfabetização bilíngue com as suas filhas, mesmo que ela já seja alfabetizada em português, você pode ainda alfabetizá-la em inglês, tá? E ali a gente fala também sobre, a primeira aula é justamente sobre como é essa preparação para a alfabetização, que é um processo que você com certeza vai viver com a sua filha, ou já tem vivido, e aí vai ter que intensificar isso na casa de vocês, tá bom? Mas eu tenho certeza de que vai dar certo. Eu não vi a hora que você entrou na reunião, mas nós vamos estamos gravando esse encontro. Então, assim que que o Meet fizer o processamento da reunião, nós vamos também deixar ela disponível por um tempo ali limitado para vocês, tá? Inclusive, uma das coisas que nós não falamos aqui é que nós temos um prazo de inscrições, tá? Qual que é mesmo o prazo? Quando que a gente fecha todas as matrículas? 5 a 10. Isso aí. Então, Dia 10, a gente, ó... corta as matrículas. Vocês têm 5 dias para entrarem no clube. Lembrando que as 10 primeiras ganham as ecobags, tá bom? E aí, Sâmia, você pode pegar o comecinho da reunião que a gente deixa disponível a gravação no mais tardar amanhã para vocês. Aí você vai conseguir ver as vantagens e a forma como você vai conseguir usar isso na sua casa, tá bom?
Tem mais gente com a mão levantada e eu quero liberar o microfone para ela, que é a Ziana, aluna do clube. Agora vocês escutem uma aluna. Ô, Thay, antes de. Só um pouquinho, só um detalhe na fala da Sâmia, que eu acho que pode ser uma dúvida de outras pessoas. Se tem alguém aqui que já comprou curso e abandonou e falou assim: eu não vou conseguir seguir. Gente, não existe essa possibilidade no Clube Inglês em Família. Eu vou te explicar por quê. Dentro da comunidade, a gente não para. Não tem aquela coisa assim de, foi um burburinho e aí depois de um ano pararam de falar daquilo. Não. Toda semana a gente tem lá, agenda da semana. Aula terça, aula quinta. Aula terça, aula quinta. Mas eu perdi as últimas. Você consegue acompanhar a aula que está no dia. Então, toda semana você vai estar recebendo o link para sua aula, dicas, enfim, você pode colocar lá dúvidas e a gente vai estar te respondendo. Então, sozinha e abandonada você não fica. Inclusive, nós não admitimos em hipótese alguma que o Inglês em Família seja um curso que tu compra para deixar na tua gaveta da Hotmart. Isso não é aceito dentro do clube. Então, a gente vai ficar te enchendo a paciência. Ou tu vai viver a criação bilíngue na tua casa, ou tu vai. Tu entendeu? Que tu não tem escolha de ficar gastando, jogando dinheiro assim, pelos lados. Só me matriculei, não quero mais voltar a fazer. Isso não é opção, mulher. Isso não é opção. Que fique bem claro. A gente chega até a mandar mensagem no privado das alunas. Pode falar. Tainá, vocês que são professoras não podem falar isso, mas eu, Sâmia, já fui aquela pessoa que odiava inglês, porque eu já tinha feito 1,5 milhão de cursos e não tinha dado resultado nenhum. Era aquelas que sempre sabia falar, tipo, como você vai, oi, as cores e alguns animais. E olha lá. Então, eu não passava disso. E o Inglês em Família, eu entrei já tem quase 3 anos, e o Inglês em Família mudou meu relacionamento com a língua, sabe? Eu passei a amar inglês. E amar quando eu vi o meu filho, né, agora com 2 anos e meio, falar as primeiras palavras em inglês. Então, isso foi a coisa que eu disse, nossa, eu consegui, é uma realização para mim, né? Deus me deu essa graça e oportunidade de fazer isso. E hoje mesmo, às vezes, eu tranco e barranco, né? Com os meninos tendo que dormir e doente, a gente está ali, ela não deixa mesmo a gente em paz, ficar sem aparecer, então pega no nosso pé, mas você vai ver lá no clube que, como elas falaram na aula agora, é pouquinho por pouquinho. Então, tipo assim, não é aquela enxurrada de informação, sabe? Aí tu diz assim, não, esse pouquinho dá para eu fazer essa semana aqui na minha casa. Aí outra semana é mais um pouquinho. Então, tipo assim, tu percebe que vai crescendo de pouquinho em pouquinho e vai conseguindo. E para mim, por exemplo, que sou mãe de 2, né? E dois bebês, um de 2 e um de 7 meses, nossa, de eu poder abrir um livro, eu fico imaginando, nossa, eu poder abrir um livro e ler, fazer leitura em voz alta em inglês. Nossa, o meu marido, quando ele percebeu, meu marido também é fluente, quando ele percebeu que meus filhos entendiam meus comandos, às vezes alguns errados, tá? Mas isso a gente vai corrigindo também aos poucos no clube. Ele percebia que o meu filho entendia tudo que eu falava em inglês. Ele dizia, nossa, olha, não é que funciona mesmo? E meu marido é fluente, né? Então, ele começou também a entrar o clube começou a fazer que toda a minha família vivesse o inglês no dia a dia. Então, se tornou transformador para mim. Por isso que hoje eu falo para todo mundo, ponho em grupo, eu fico perturbando às vezes algumas mães, eu acho que algumas estão por aqui também, e digo, vale muito a pena. Gente, eu não sei nem o que dizer. Essas horas eu fico assim, emocionada, gente, de verdade. Obrigada, Ziana, por compartilhar o teu relato. E se ficou alguma dúvida para as outras, que esteja aí, no relato da Ziana, suas respostas, viu? Porque o que a Ziana falou aqui agora, nós ouvimos com frequência de outras mães dentro do clube,
tanto na comunidade das alunas, quanto no nosso WhatsApp privado, que elas nos mandam agradecendo, tá? E é por isso que a gente segue aí, segue nesse programa, segue investindo no Inglês em Família, porque nós temos visto e acompanhado o quanto isso tem transformado a vida de muitas famílias. Eu não digo nem só mães, eu digo famílias. Vejam o que a Ziana falou, tá? Até o marido dela entrou aí na onda do Inglês em Família, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Depois desse relato da Ziana, sempre, acho que vamos liberar a matrícula aqui, né, que o pessoal já está ansioso aqui no meu WhatsApp aqui, né. Então, nós vamos encerrar o encontro, porque, para ser justo, nós vamos mandar o link lá no grupo, tá? Vai soltar ao mesmo tempo. Se você está na comunidade lá da Bruna, no canal de notícias, se está na comunidade gratuita do Inglês em Família, a gente vai soltar lá ao mesmo tempo para vocês. E aí todos vocês podem ter acesso para ser as 10 primeiras e ganhar a Ecobag. Bora, gente, vamos. Eu vou entrar aqui para ganhar essa Ecobag. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Acho que se vocês quiserem ficar aqui online, eu vou ficar aqui disponível para dúvida também, se qualquer problema que possa dar. Deixa eu pegar aqui já o link. Enquanto o Vini solta o link, para quem ficar aqui com a gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês ouviram esse barulho? Foi minha filha. Se não escutaram, tudo bem. Não deu para ouvir. Que bom. Uma coisa que eu acho legal da gente falar para vocês, se você tem alguém aqui em dúvida, aqui online com a gente, é o seguinte: essa questão do inglês é algo que vocês vão ter que decidir em algum momento da vida. Talvez você decida por adiar agora. Não, agora eu não quero resolver isso. Mas daqui a pouco tempo, você vai se deparar com essa questão de novo, porque no mundo que nós vivemos hoje, o seu filho precisa do inglês. Não é mais uma questão de, é para quem pode, é porque... Não, ele vai precisar do inglês. E se ele não tiver, é uma grande falta, é uma grande lacuna de oportunidades, não só do futuro, quando ele tiver que arranjar um emprego, mas agora, em termos de estudo, em termos de preparo, em termos de habilidades. Então, assim... Não estou querendo colocar uma pressão em vocês, mas eu estou falando a realidade, né? Essa decisão é uma decisão que vai precisar ser tomada cedo ou tarde. Então, avaliem tudo isso sob essa perspectiva. E tem outra coisa, tá? A Bruna já falou e eu vou reforçar aqui. A condição da última turma do Inglês em Família era uma condição de matrícula diferente dessa que nós estamos oferecendo para vocês agora. Nós vamos abrir outras turmas com outras condições também, porque a cada tempo que passa, mais coisas são acrescidas dentro da plataforma. Nós investimos em mais coisas para vocês, tá? Então, obviamente, o valor acaba subindo de uma turma para outra. Então, nós não temos ainda data de próxima turma, mas uma coisa que nós podemos dar certeza é que serão outras condições. Tá? Então, pensem nisso também para o próprio planejamento de vocês aí, quanto a adiar ou não adiar, tá bom? Há um ano atrás, né, Tainá, o Inglês em Família era o desafio First Steps e o currículo. Exatamente. Há 2 meses, o Inglês em Família é não só o desafio currículo, mas o desafio currículo, Mama Bear, o Baby English, a alfabetização, o Ice Bear Book Club, que é o clube de leitura, o aulão de leitura em voz alta, a comunidade do WhatsApp. Então, vejam que o clube, ele tem crescido, tem tomado forma, né? Tem ficado mais robusto e ele vai ficar. Deus vai continuar abençoando a gente, graças a Deus. Nós temos essa esperança, né? Que o nosso trabalho ele vai só florescer. As pessoas que entraram há um ano atrás, hoje elas têm tudo incluso. Exatamente. Então tá bom. Eu vou deixar então o Vini vai fazer os disparos, se já não fez ainda. Já enviei para o pessoal. Já dá para se matricular lá, pessoal. Não esqueçam de olhar os links das comunidades, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Que a gente possa... Mais alguém? Não? Acho que não. Então, eu vou encerrar a gravação. Pode encerrar a gravação, Tainá. Estaremos disponíveis ao longo aí desses dias, até o dia 10. Quem